Meus queridos amigos e irmãos, plena paz a todos. Vai tudo bem contigo? Assim espero e desejo no Senhor que em tudo te vá bem, que este vídeo te encontre bem. Aqui estamos nós dando início a mais um trimestre. Teremos a gloriosa oportunidade de abordarmos algumas lições bíblicas através desta ferramenta produzida pela editora CPAD, baseada na vida de duas mulheres que tiveram um papel fenomenal no meio do povo de Deus. Duas mulheres que, de tamanha expressividade de sua obra e labor na obra do Senhor, tiveram seus livros, seus relatos baseados, ou a nomenclatura, foi tomada por seus nomes, Ruth e Esther, estas que respectivamente nós estamos falando. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Silas Queiroz. Pastor Silas Queiroz é pastor na Assembleia de Deus de Ji-Paraná, Rondônia, e é procurador no mesmo município, formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil e bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Logos, a FAETEL, casado com Josineide Machado de Almeida Queiroz e pai de Silas Júnior, Gabriel e Ana Carolina. Este, portanto, é um instrumento usado por Deus para que neste trimestre, terceiro trimestre do ano de 2024, possamos crescer na graça e no conhecimento dentro deste trabalho tão glorioso chamado Escola Bíblica Dominical. E o tema geral que Deus propôs ao coração de seu servo é o Deus que governa o mundo e cuida da família. São dois temas, para ser mais preciso e exato, dois temas. O Deus que governa o mundo, isto estará bem claro, bem evidente quando abordarmos o livro de Esther, e o Deus que cuida da família. Isto estará bem evidente na história de Ruth, propriamente falando. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Louvemos a Deus por essa tão gloriosa oportunidade. Em especial, eu quero adorar ao nome do Senhor, o nosso Deus, pela vida de minha mãe. Através de seu servo do Senhor, eu tive a certeza que o Senhor havia nos agraciado com esta rica oportunidade. A Ele toda a honra e toda a glória pela família que Ele me concedeu. O meu pai, pastor Janilson, e a minha mãe, Ana França, duas pérolas dos tesouros que o Senhor me concedeu, me deu a honra de ser gerado deles. Ao Senhor, portanto, meu tributo de adoração por toda a minha família, que, como diz meu pai, é uma tribo. Componho uma família com nove filhos, 9 bênçãos, como ministra minha mãe. 9 bênçãos geradas para louvor e honra do nome do Senhor, nosso Deus. Também quero fazer aqui menção com muita alegria em meu coração pela esposa que o Senhor, o meu Deus, me concedeu. A Areta Milhomem é um presente de Deus para a minha vida. De fato, irmãos, vale a pena você esperar no Senhor para que seja bem sucedido naquilo que será o resto de toda a sua vida. E quando falo resto, não faço uso de forma alguma um termo pejorativo, mas falo de uma nova etapa, de um novo tempo em seu viver, que não deve ter fim aqui na terra, mas sim no céu, na eternidade. Por todo o sempre, enquanto vida e saúde Deus nos der, eu quero adorar ao Senhor pela vida de minha querida esposa. Portanto, minha família, minha esposa, meus pais, meus irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinha, sogro, sogra, todos são uma bênção na minha família. Ao Senhor, nosso Deus, toda a honra e toda a glória. Adentremos, portanto, nesta lição, a lição de número 1 deste terceiro trimestre, estaremos abordando o tema duas importantes mulheres na história de um povo. De antemão, preciso deixar claro aos irmãos que o propósito dessa primeira lição é servir-nos de introdução. Portanto, você, querido superintendente, a você, querido professor de escola bíblica dominical,
E você, querido aluno aplicado às Sagradas Escrituras, na busca, no gariar do conhecimento, não se preocupe demais com esta primeira lição, porque ela, na verdade, tem o propósito, de te preparar para o que vem, a partir da lição de número 2, é que poderíamos nos aprofundar em cada personagem e trazer, ou coletar lições que o Senhor nos preparou, para contribuir com o nosso crescimento espiritual. Prepare a sua caneta, seu caderno, que o Senhor Deus possa nos agraciar neste terceiro trimestre, como nos agraciou no segundo, como sempre tem feito, pois este é o propósito, é o desejo do Senhor, nosso Deus, nos fazer crescer, nos proporcionar crescimento, vida e saúde na sua presença. Só assim somos felizes, quando nos debruçamos na busca do conhecimento, quando buscamos nos alimentar, saciar a nossa fome e sede por mais do Senhor. Oro a Deus que o querido Espírito Santo vitalize as tuas faculdades mentais, que ele possa nutrir a tua capacidade de raciocínio, que ele possa amplificar a nossa capacidade de absolvição, de forma que cheguemos à estatura de varões perfeitos na presença do Senhor, nosso Deus. E quando falo varões, obviamente, eu me refiro no sentido genérico, tanto a homens como a mulheres. Bom, Deus em Cristo nos abençoe nessa tão gloriosa empreitada espiritual. Texto áureo. Então, as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, verso 14. A verdade prática que o pastor Silas Queiroz extraiu, deste texto, a suma deste texto, o texto áureo, o texto de ouro, nos diz assim: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Verdade de fato, em verdade, eu posso fazer uso deste termo de nosso Senhor Jesus, que ele costumeiramente usou para as suas prédicas. Eu posso dizer que este texto, de fato, ele é veraz, ele é fidedigno. Sabemos que quem primeiro pregou o evangelho foram as mulheres. Louvamos a Deus por isso. Na manhã em que elas foram cumprir um rito, voltaram frustradas do projeto inicial, mas ingressadas no projeto celestial. As mulheres foram as primeiras emissárias, as primeiras pregadoras, as primeiras anunciadoras das boas novas de salvação, para a glória e honra do nome do Senhor, o nosso Deus. Leitura bíblica em classe, Ruth capítulo 4, verso 13 ao verso 22, Esther capítulo 7, verso 1 a 7. Ambas as leituras estarão fazendo menção, da suma, da história destas mulheres. Por exemplo, Ruth capítulo 4, verso 13 ao verso 22 nos diz: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador de alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab,
Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Portanto, este é um texto que traz a suma o resultado de um tão laborioso trabalho como foi o que surgiu proveniente da decisão de Ruth. Uma decisão definiu o resto da vida desta mulher, né, que veio, podemos usar assim o termo, mulher de Deus. Este é capítulo 7, verso 1 ao verso 7. Vindo, pois, o rei com Amã, ou Ramã, alguns gostam de pronunciar assim, para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração me instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. São duas cenas, né, para nos exemplificar o resultado das boas decisões, aquilo que nós fazemos em favor do bem comum, de uma obra maior. Ambas as mulheres agiram não por si, mas por outro. Posso dizer de forma cuidadosa que não foi nem tanto pelo Senhor, né? Foi de fato pelo seu próximo. O caso de Ruth, em favor de sua sogra, Noemi, e o caso de Esther, em favor de todo o seu povo. Amém? Louvamos a Deus por esta tão gloriosa oportunidade e poderemos, com liberdade no Espírito, adentrar ainda aqui na introdução. Tá? Introdução vai nos dizer assim: Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Estes são duas das mais belas e extraordinárias, dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C., ou seja, 325 anos. A segunda na Pérsia, né, que é o atual Irã, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C., ou seja, 10 anos. Uma 325 anos, um período, a história ocorreu ali dentro daquele período, a história de Ruth, e a outra um período mais curto, um período de mais ou menos 10 anos, né, que pode ter ocorrido a narrativa, tá bom? 10 anos, a história no caso de Esther. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Esta é a introdução que muito bem nos apresenta as virtudes que são pungentes na vida destas duas servas do Senhor. Aprove o Senhor nos agraciar com um relato através do que esta trajetória destas mulheres,
o relato bíblico que nos é aplicado tanto a mulheres como a homens, a muitas coisas que para nós homens é uma lição riquíssima, né? A lição da decisão, o poder da decisão, o altruísmo, a coragem, são lições que não têm gênero, né? Não devemos empregar apenas para um lado, para um sexo, não. Para ambos os sexos são necessárias estas lições, lição de dedicação, firmeza, coragem, altruísmo. O caso de Ruth, quando abriu mão de sua vida, que ela poderia ter ainda em Moabe, né, abriu mão, olhando e se compadecendo pela situação de sua sogra, ou podemos dizer ex-sogra, aquele momento em que ela tomou a decisão, pois o filho já havia falecido, seu esposo havia falecido, né? E o caso de Esther, que mesmo em face da ameaça vigente a ela, ela preferiu ouvir as palavras de seu primo, Mardoqueu, quando ele falou, né, quem sabe para tal tempo como este, não foste trazida a esse reino, né? Eis o momento de você ser útil. O que você vai dizer? Qual é a decisão que você toma, Esther? Mas eu não quero entrar logo nas lições de cara, eu quero ir de forma paulatina com os meus irmãos, progredindo por meio desta lição que, como eu já disse, tem o propósito de nos servir como introdução para todas as demais lições. Primeira pessoa que nós estaremos falando sobre, ainda neste primeiro tópico, é a pessoa de nossa irmã Ruth. Primeiro tópico, né? Uma mulher importante para a linhagem de Davi. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Primeiro subtópico do primeiro tópico. Uma moabita, descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha, Gênesis 19, verso 30 ao verso 37. Os moabitas eram um povo pagão hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Habitavam a leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e imoralidade sexual. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, estão muito acima de nossa compreensão. Ele é soberano, do improvável, provável, do impossível, possível. Quando cremos nele, o tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. É isto mesmo? Esta é a lição que, de início, nós temos quando fazemos um aparato de toda a história de Ruth, né? Deus pegou um projeto que aparentemente, se fosse consultado a outros, né? Se o Senhor consultasse, o que você acha? Vai dar alguma coisa? Eu estou pensando em pegar essa mulher aqui, né? Deste povo, um povo improvável, um povo de construção, sua base existencial duvidosa, de base existencial duvidosa, procedência duvidosa, um povo que surgiu de um mato desesperado, de incesto, um mato de ignorância, né, um mato sórdido. Eu estou pensando em pegar esta mulher que veio do meio deste povo e colocá-la para fazer parte, adicioná-la ao projeto. Eu estou pensando em colocar esta mulher, né, uma improvável, que veio de um povo nem um pouco querido pelas demais nações ali presente, em especial por Israel. E é como se Deus tivesse feito um escrutínio, ou seja, buscar algo de extremo valor no meio do lixo, podemos colocar essa expressão, né, um povo de uma prática terrível, se achou no meio deles uma joia de valor, não de preço, uma joia de valor, valor inestimável, né? E Deus, ele é lindo, ele não faz acepção de pessoas. Eis aqui a prova. Colocou na linhagem de Davi, posteriormente em linhagem do nosso Senhor Jesus,
uma mulher improvável. Quantos e quantas outras pessoas Deus opera esta mesma obra? Não é verdade? Ele tira do monturo necessitado e o faz assentar entre príncipes. Como ele falou posteriormente para o bisneto, né, de sua serva Ruth, como ele falou a respeito, na verdade, acerca do seu bisneto, por que escolheu o bisneto de Ruth, ele disse a Samuel, eu não vejo como o homem vê. 1 Samuel 16, verso 7. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém eu, o Senhor, olho o coração. Deus usa esse tipo de ferramenta. Ferramentas improváveis. Eu me sinto uma ferramenta improvável. Eu não me sinto digno de viver tudo o que tenho vivido, de ser escolhido para o Senhor neste tempo presente, para vir este tempo presente ao mundo, para estar trabalhando em prol do reino. O Senhor olhou para nós, irmãos, desde a eternidade, designou o tempo exato que nós viríamos para o mundo para atuarmos em favor de seu reino. Uma vez que Deus bate o seu martelo para justificar alguém, ninguém pode revogar o seu decreto. Quando ele te escolheu, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que tipo de projeto ele estava investindo. Ele sabia muito bem os custos, tudo que ele precisaria fazer para que você pudesse ser uma ferramenta de uso peculiar dele. Mas ele foi adiante. Mesmo que alguém tivesse dito, tem outros maiores, tem outros mais excelentes, tem outros muito mais formidáveis, tem outros que têm muito mais capacidade, ele olhou para mim, para você e disse, é ele, é ela, tá? Os improváveis. Deus seja glorificado por isso hoje e eternamente. Portanto, fechamos aqui o primeiro tópico. O primeiro tópico nos apresenta a pessoa de Ruth e as lições pujantes em sua vida. O segundo tópico vai nos apresentar a pessoa de nossa irmã Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Primeiro subtópico. De Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esther era judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Seu nome hebraico era Hadassah, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa, Esther, Stara, significa estrela. Star fazia parte, ou Esther, fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro, conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado. O fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob domínio persa. Ela nasceu no período do cativeiro, mas viveu fora. Sua vida foi fora deste período, quando o martelo foi batido e o povo regressou à sua terra. A primeira leva em 538, mais de 50 mil judeus voltaram na primeira leva para Jerusalém. Esther e sua família permaneceram lá quando se dá, portanto, a sua história. Segundo o subtópico do segundo tópico, de órfã a rainha. Suzã era a capital do novo império. Lá viviam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Joséfo. Vasti se recusou a comparecer, essa informação sobre Flávio Joséfo não era tão necessária, porque a própria Bíblia, deixa isso bem claro, tá bom? Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins do palácio. Em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem,
obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Como diz Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo. Duas importantes curiosidades que nós temos, não é verdade? No livro de Esther, não há uma linha, né, um versículo que seja encontrado, mencionado da parte do povo de Deus, o seu nome, né, o nome de Deus nós não encontramos. Porém, sentimos e percebemos o agir de Deus e a inspiração do Espírito Santo, né, acerca desta história, dessa narrativa bíblica. Nós percebemos a poderosa mão do Senhor fluindo em cada letra, palavra, vírgula, ponto, pontuação ali existente. E a segunda curiosidade, lá se encontra o maior versículo da Bíblia, que é o verso 9 do capítulo 8 de Esther. Tá? Duas interessantes curiosidades. Tá? A título de curiosidade, apenas essa informação. Terceiro subtópico do segundo tópico, no campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus. Seja qual for o contexto em que vivemos, os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Não há desculpas para não sermos úteis ou não se deixar ser útil aos propósitos divinos. Seja no campo, na cidade, seja nos palácios ou num casebre, seja nas ruas, vielas ou praças movimentadíssimas, seja onde for, irmãos, em qualquer lugar, não importa as circunstâncias. Se você está de férias, se está acamado, se está livre, se está preso, não importa o ambiente ou a circunstância que você está, Deus, ele é soberano para te usar. Eu costumo dizer que Deus, ele usa menino, mas não é menino, ele usa velho, mas não é velho. O Senhor, ele usa encarcerados, mas ele não está preso, pelo contrário, ele é a libertação. Ele usa quem está enfermo. Muitas vezes Deus permite que seus servos sejam enfermados para parar no local, né, num hospital, né, para ministrar a outra pessoa. Eu já vi inúmeros relatos que ao término da ministração a pessoa se vê curada, não se depara mais com aquele mal. Deus simplesmente permite uma situação para que o crente, sua ferramenta, vá àquele lugar, né, vá a lugares que em outras condições ele não teria acesso de ir. Deus simplesmente o leva ali sobre essa circunstância para proclamar libertação, cura e salvação. Portanto, não se furte ao projeto divino. Antes, se deixe ser usado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito fluir por intermédio da sua vida. Você é ferramenta de uso peculiar de Deus. Você é um instrumento para uso divino. Amém? Terceiro tópico, mulheres de Deus como protagonistas da história. O protagonismo feminino, primeiro subtópico, a liderança masculina instituída por Deus não anula o projeto divino como a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes neste sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Você olha para Ruth e vê que os homens tiveram fio de sua existência cortado. A decisão que ela tomou em seguir sua sogra e cuidar da mesma não foi pautada em orientação de homens. Não estou excluindo
a necessidade de se ter o homem como seu esteio, né? O seu líder instituído no lar por Deus. Não, não é isso. Mas eu estou dizendo que para se tomarem decisões inteligentes em favor da obra do Senhor ou de outrem, não necessariamente existe paralelismo, a necessidade de paralelismo. Ela pode ser única e exclusiva da parte de Deus ou de teu próprio coração. Tomar uma boa decisão. No caso de Esther, Mardoqueu teve o seu papel, vindo alertar a sua prima acerca do que estava acontecendo. Porém, o papel de Mardoqueu foi limitado. Ele simplesmente ministrou a ela, conscientizou a ela sobre uma situação. A decisão de acatar ou não veio única e exclusivamente do coração de Esther. Portanto, existe sim o valor no protagonismo feminino, né? Não amparo de forma alguma, essa lição tem o propósito de amparar as ideias feministas de que não há necessidade de homens. Pelo contrário, né? Tanto um como o outro, a Bíblia exclui as ideias de supremacia, tanto de um ou como de outro sexo. Pelo contrário, ele mostra que cada um tem o seu devido valor e no seu devido lugar. Cada um tem o seu protagonismo, cada um é sim necessário na obra do Senhor. Esqueça as ideias mundanas, esqueça as ideias vulgares são produzidas do mundo, que isto seja desconstruído da sua vida e que você tenha em sua mente apenas a ideia apresentada pela palavra do Senhor, o nosso Deus. A ideia bíblica de que é possível sim viver em plena comunhão. Terceiro subtópico, terceiro tópico, educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. A maior beleza que nos dá destaque entre as pessoas não é o exterior. As pessoas têm muitos mecanismos, têm muitos métodos, né, de melhorarem a sua aparência, né? As pessoas investem muito nesta questão de mudarem a sua estética e conseguem, de fato, modificarem a sua estética. Porém, aquilo que é construído dentro da mesma, o seu psique, a sua cultura, aquilo que ela recebeu de casa, aquilo ali é inegociável. Isto, de fato, lhe dá permanência no ambiente. Talvez a beleza física possa lhe abrir uma porta, mas o que faz aquela porta permanecer aberta é a beleza interior. Guarde sempre isso consigo. A física, né, você cuidar da sua aparência, isso pode te abrir portas, mas o que vai manter aquelas portas abertas e fazendo com que outras mais possam se abrirem é a sua beleza interior, a maneira como você se porta. A Bíblia é tão rica neste sentido que há um versículo bíblico que fala sobre a educação. Quando você vai a um jantar, quando você vai a um ambiente com pessoas doces, pessoas célebres, né, como você se portar? O versículo em Provérbios, capítulo 23, verso 1 e 2, que nos diz: quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que se te pôs diante, e põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Tem pessoas que não sabem se portar diante de uma autoridade e reclamam do resultado posterior à sua má conduta, né? Não se pode reclamar daquilo que nós mesmos provocamos. Deus nos dá oportunidades, mas a maneira como vamos nos portar a estas, como vamos reagir a elas, é de inteira responsabilidade nossa. Devemos estar preparados e investir nesta preparação. Na oportunidade que Deus nos der, possamos fazer bonito e não feio, que seja para a glória de Deus, para louvor e honra do nome do Senhor, e não para desastre e desonra nossa. Bom, queridos, afinal de contas, o apóstolo Paulo também nos deixou
essa recomendação. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31. Quer comais, quer bebais, quer façais quaisquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Ao Senhor, o nosso Deus, toda a honra e toda a glória. Desejo, como sempre, excelente estudo a todos, tá? No plural, bons estudos a todos. Que Deus em Cristo te abençoe de maneira grande e poderosa, que este seja um trimestre de rico e excelente conhecimento. Através desta lição, teremos o prazer de excluir qualquer ideia feminista ou machista, nem machista nem feminista, mas a pura e boa ideia sã de servos e servas do Senhor, existindo e coexistindo, coabitando, de maneira sadia, para louvor e honra do nome do Eterno. Célica paz a todos.